Olá, galerinha do mal! Aqui é a Cakaiju e passando rapidinho para lembrar que o nosso servidor no Discord já está funcionando. Se você já é membro, é só conferir os posts aqui do canal que eu deixei o link certinho para você entrar. E se por algum motivo você não consegue ser membro, fica tranquilo, dá para participar também, mandando qualquer valor via Pix, usando o QR Code que está aqui na tela. É só me chamar em alguma rede social que eu te passo o link do servidor com todo carinho. Obrigada de coração a todos que estão aqui presentes, sempre apoiando, curtindo, comentando e mandando força. Vocês são incríveis! O discurso que vemos na internet vive um paradoxo curioso. De um lado, exalta que a mulher é capaz e forte, tanto quanto o homem. Ela pode ser policial, bombeira, chefe de estado, líder militar, melhores que os homens. Mas no momento em que o assunto é violência doméstica, toda essa força simplesmente desaparece. Subitamente, a mulher vira frágil, desamparada e sem controle dos próprios impulsos. E o homem, por ser fisicamente mais forte, é automaticamente tratado como um agressor em potencial. Só que essa equação é muito mais complexa do que parece. E ela ignora um ponto fundamental. Ser fisicamente mais forte não torna o homem mais violento. Muitas vezes é justamente o contrário. O homem, desde a infância, é treinado para controlar a própria força. Meninos crescem levando bronca por bater no amiguinho, empurrar o irmão ou exagerar numa brincadeira. A clássica lutinha de menino, que hoje tantos tentam proibir, é na prática uma escola de autocontrole. Ela ensina a dosar o impacto, a respeitar o espaço do outro, entender os próprios limites e lidar com a frustração sem romper em fúria. Enquanto isso, meninas, por não representarem uma ameaça física no imaginário coletivo, muitas vezes não recebem a mesma exigência de autocontrole. Quando uma mulher grita, ou empurra, ou até xinga, isso é frequentemente minimizado, ou até romantizado, com ela é intensa, ela é de Capricórnio, ela tem personalidade forte, ou simplesmente, ela tá de TPM. Quantos memes você não viu da mulher agredindo o marido num contexto completamente cômico? Essa permissividade cria um terreno fértil para que muitas mulheres se sintam autorizadas a ultrapassar os limites sem medo de consequências. A impunidade gera ousadia, e a ideia de que ela não machuca faz com que a agressão feminina, seja verbal, psicológica ou até física, seja naturalizada. Há um tempo atrás, teve uma trend em que mulheres que claramente não costumam tratar bem seus maridos, a ponto de qualquer gentileza parecer suspeita, aparecem levando comida para eles com um tom sarcástico, sádico ou até ameaçador, mandando que comam tudo. O marido, desconfiado, começa a achar que a comida está envenenada. Então ele se desespera, pergunta se fez algo de errado, pede desculpas sem nem saber por quê. E alguns chegam até chorar. E tudo isso é tratado como piada, como se fosse engraçado ver um homem em pânico, emocionalmente fragilizado, por estar sendo psicologicamente torturado dentro do próprio relacionamento. E isso é revoltante. Agora, faça um exercício simples. Inverta os papéis. Imagine um homem fazendo esse tipo de brincadeira com uma mulher, fingindo que está tentando envenená-la. Ele seria preso no mesmo dia. Mas quando é o homem que sofre, tudo vira meme. E o mais perturbador não é nem a brincadeira em si, é a forma como isso é recebido.
A piada não está na situação absurda de um possível envenenamento. A graça, para a maioria das pessoas, está no fato do homem estar completamente desesperado. E é isso que viraliza. Basta olhar os comentários dos vídeos que 90% das reações são de pessoas rindo do estado emocional do cara, como se fosse hilário vê-lo confuso, acuado e implorando por respostas. É justamente sobre isso que fala o psicólogo John Archer. Em uma meta-análise que revisou mais de 80 estudos sobre violência conjugal, segundo ele, mulheres demonstram níveis iguais ou até superiores de agressão física em relacionamentos íntimos. Isso ocorre, em partes, porque o homem, por ser fisicamente mais forte, se inibe de revidar. Em outras palavras, o homem segura o soco, segura o impulso, segura a voz. E é por isso mesmo que muitas vezes ele é o alvo perfeito. Portanto, não é a força que torna alguém perigoso, é o que se faz com ela. E no caso dos homens, a força vem acompanhada de contenção, responsabilidade e o medo das consequências. Já no caso das mulheres, a suposta fragilidade se transforma em um escudo moral para atacar sem culpa. E isso é perigoso por si só. Se a força física masculina é frequentemente usada como prova de que o homem é mais perigoso, então é preciso dizer uma verdade desconfortável. A mulher, justamente por ser fisicamente mais fraca, muitas vezes agride com mais liberdade. Em alguns casos, com mais letalidade emocional e social. A violência feminina é quase sempre invisibilizada, minimizada ou até romantizada. E é aí que mora o perigo. Quando se fala em violência doméstica, o senso comum já imagina um homem alterado, brutal, dominador. Mas a realidade, quando investigada com honestidade, é muito mais complexa. Estudos sérios, como a meta-análise de John Archer, revisou dezenas de pesquisas que mostram que a agressão física em relacionamentos íntimos não é uma via de mão única. Pelo contrário, as mulheres demonstram índices de agressividade física semelhantes ou até superiores, especialmente em contextos de brigas conjugais. Só que a forma como essa agressão se manifesta é diferente. A mulher, ciente da sua desvantagem física, raramente parte para uma briga direta. Ela usa da agressão psicológica, moral, verbal, chantagem emocional, difamação, manipulação, exposição pública, uso de filhos como moeda afetiva, alienação parental e, em casos extremos, denúncias falsas. Tudo isso faz parte de um arsenal muitas vezes ignorado pela sociedade, mas que pode destruir completamente a vida de um homem. É o que os estudiosos, como Raz Reagan, chamam de agressão relacional, que é uma forma de violência que não depende de força, mas de estratégia. E o fato de ser silenciosa, sutil e socialmente aceita torna essa violência ainda mais perigosa. A mulher que domina esse tipo de agressão não precisa gritar. Ela precisa apenas saber o que dizer, para quem dizer e em que momento virar a narrativa ao seu favor. O homem, por outro lado, mesmo que está sendo provocado, insultado ou até agredido, pensa 2 vezes antes de reagir. Ele sabe que basta levantar a voz ou tentar se defender que vai ser transformado no monstro dessa história. Ele sabe que as instituições, a polícia, os vizinhos e até a família vão partir do princípio de que a culpa é dele. Por quê? Porque ele é homem. E é por isso que muitas vezes ele engole insultos,
socos, ameaças, objetos voando e não revida. A mulher aprendeu a atacar protegida por um escudo cultural. Um escudo que diz que ela é frágil, que ela só reage, que ela nunca é perigosa. Mas isso não é verdade. A mulher pode não ter a mesma força física, mas ela tem outras armas e sabe usá-las. Existe uma ideia amplamente difundida de que a mulher é o pilar emocional da relação, que ela segura a barra, que ela é afetuosa, mais tolerante, mais comprometida com a estabilidade do relacionamento. E essa imagem, que parece bonita à primeira vista, não se sustenta quando confrontada com a realidade dos números. E tampouco com a experiência cotidiana de milhares de homens que foram descartados, traídos ou simplesmente trocados sem explicação por parceiras que até o dia anterior diziam amá-los incondicionalmente. A verdade é que quando falamos de fim de relacionamento, a mulher é quem mais termina. Segundo dados do IBGE e os estudos internacionais, mais de 70% dos divórcios em casais heterossexuais são iniciados por mulheres. Isso não é coincidência. E também não é autonomia feminina, como alguns tentam pintar. É sintoma de uma crescente incapacidade de lidar com frustração, rotina e responsabilidade emocional. Mas o dado mais revelador aparece quando olhamos para casais do mesmo sexo. Um relacionamento entre dois homens tem as menores taxas de divórcio entre todas as combinações. Já relacionamento entre duas mulheres apresentam as maiores taxas de separação registradas globalmente. Em países como Reino Unido, Países Baixos e Estados Unidos, o padrão se repete. Os casais formados por duas mulheres se divorciam até 3 vezes mais e mais rápido do que os formados por 2 homens. Se o argumento feminístico de que mulher é mais emocionalmente estável fosse verdade, seria de se esperar que relações entre mulheres fossem mais duradouras, mas o oposto ocorre. Isso sugere um padrão que precisa ser discutido com seriedade. A mulher não é mais estável. Muitas vezes, ela é apenas mais idealista e mais impulsiva. E quando a realidade não atende às expectativas, ela simplesmente abandona. A cultura atual incentiva constantemente o siga seu coração, você merece mais. Se você não está feliz, sai. Isso, somado à ausência de cobrança real sobre o compromisso feminino, cria uma mentalidade de descartabilidade. O relacionamento se tornou um produto. Se ele tá bom, consome. Se não tá perfeito, troca. A mulher moderna aprendeu que ela pode ir embora a qualquer momento e ela vai ser celebrada por isso. Ninguém vai julgá-la como instável ou inconsequente. Pelo contrário, vão dizer que ela foi corajosa, empoderada e independente. Mas o homem, quando é largado, raramente é visto como vítima. Ele é acusado de não ter dado atenção suficiente, de ter sido emocionalmente distante, de não ter lutado pela relação. A culpa recai sobre ele mesmo quando ele foi abandonado. E mais uma vez, a figura feminina é preservada como emocionalmente superior, mesmo que os dados mostrem o oposto. A ironia é que mesmo se separando mais, mesmo sendo a parte que termina em esmagadora maioria dos casos, a mulher continua se posicionando no discurso público como a que mais sofre com o amor. E o homem continua sendo vilão. Não importa o que digam os números, não importa quantas histórias provem o contrário.
Um dos maiores erros da sociedade moderna foi ensinar ao homem que sua masculinidade é, por natureza, uma ameaça. Que o simples fato dele ser forte, direto ou emocionalmente contido já o torna suspeito, tóxico ou potencialmente violento. Esse tipo de doutrinação, presente nas escolas, na mídia, na justiça e até nas relações afetivas, produziu o que eu chamo de masculinidade domesticada, que seria o homem que abaixa a cabeça mesmo quando tem razão, que pede desculpa por existir, que tem medo de levantar a voz, porque sabe que será julgado como agressivo, mesmo quando está apenas se defendendo. E essa figura do homem virou o alvo perfeito para elas, porque ele não revida, ele não expõe, ele não se defende e, principalmente, ninguém acredita nele. É assim que muitas mulheres abusivas conseguem manter um comportamento destrutivo dentro dos relacionamentos. Elas sabem que, se passarem do limite, o homem dificilmente vai reagir. Esse jogo psicológico é cruel e, o pior, é socialmente validado. Se uma mulher quebra o celular do namorado em público, ela só está desabafando. Se ela ameaça se jogar da escada, é porque ele fez chegar nesse ponto. Se ela xinga, agride, invade as redes sociais ou persegue, tudo é justificado como desespero de amor. Já o homem, mesmo diante de provocações, insulto e agressão física, é obrigado a manter o autocontrole absoluto. Não importa se ele está sendo humilhado, manipulado ou ameaçado. Ele sabe que qualquer reação, por menor que seja, pode arruinar a sua reputação, seu emprego ou até levá-lo à cadeia. E o mais triste é que muitos aceitam isso como normal. O homem moderno internalizou a ideia de que ser forte é aguentar tudo calado, que denunciar abuso é coisa de mulher ou de homem fraco, que se abrir sobre sofrimento emocional é se tornar motivo de piada. E assim, uma geração inteira de homens vive com medo, silenciada, invisível, só suportando abusos que jamais seriam tolerados se os papéis estivessem invertidos. Esse tipo de relação não é amor, é submissão emocional disfarçada de homem maduro. E é um tipo de prisão sem grades, onde o homem é mantido sob controle, não por amor, mas por medo. Medo de ser cancelado, denunciado ou punido por ter ousado se defender. A cultura criou uma regra: o homem deve suportar. E a mulher, se caso ela exploda, ela apenas está se expressando. Mas isso não é justo. É covardia social com crachá de empoderamento. Em uma sociedade que acredita que todo homem é um agressor em potencial e toda mulher é automaticamente uma vítima, sobra pouco espaço para a verdade e menos ainda para a justiça. Durante décadas, fomos ensinados a ver a violência doméstica como uma via de mão única. O homem bate, a mulher apanha. O homem grita, a mulher chora. O homem é um predador e a mulher é a presa. Esse estereótipo foi repetido à exaustão, até se tornar um dogma, e hoje, questioná-lo é visto quase como um crime moral. Mas a realidade, como vimos até aqui, é muito mais incômoda. Mulheres também agridem, mulheres também humilham, traem, manipulam, isolam e ameaçam. Mulheres também destroem, e fazem isso muitas vezes sem levantar um dedo, só com palavras, com desprezo, com chantagem e com o sistema legal ao seu lado. Ignorar isso não protege as mulheres e muito menos protege os homens. Ignorar isso destrói a única coisa que realmente importa: a família. Porque quando o homem é agredido e não pode reagir,
quando ele é manipulado, calado, afastado dos filhos, demonizado por qualquer tentativa de defesa, a estrutura familiar se rompe. Não há respeito, não há parceria, não há base sólida possível onde só um lado é constantemente punido e o outro sistematicamente blindado. E a consequência é clara: filhos que crescem vendo o pai como fraco ou ausente, e homens que desistem da paternidade, do casamento, do afeto. Isso é um desastre civilizacional. E não há sociedade que prospere quando a sua fundação, que é a família, está construída em cima de medo, de manipulação e de mentira. Proteger os homens não é fazer mimimi masculino. É corrigir uma injustiça que vem se acumulando silenciosamente há décadas. É reconhecer que responsabilidade precisa existir dos dois lados, que maturidade emocional não tem gênero, que a agressão não tem cara. E mais do que isso, proteger os homens é garantir que eles continuem tendo espaço para serem pais, maridos, líderes e provedores, sem o peso constante da suspeita e da culpa automática. É dizer que masculinidade, quando saudável, não é opressora, é protetora, firme e estruturante. Se continuarmos tratando um homem como uma ameaça só por ser homem, ele deixará de proteger, de liderar, de assumir responsabilidades. E quando isso acontecer, quando os homens se retirarem por completo, não haverá empoderamento feminino capaz de sustentar o que ruir. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe com alguém que também se importa com esse tipo de conversa. Pode ser um amigo, um irmão ou até alguém que nunca parou para pensar por esse lado. E se eu não te fiz pensar, pelo menos te irritei.